Olá, você está no canal Notícia Impressionante. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Hoje venho fala, com um nível de água em rápido declínio, muitas realidades chocantes estão vindo à tona. Restos incríveis do passado, impressionante patrimônio pré-histórico, caminhos levando a advertências angustiantes e muitas criaturas míticas. Prepare-se para ver as coisas aterrorizantes que foram descobertas nos rios. Crânio de bisão revelador. Mais uma vez, este rio no leste de Montana trouxe à tona crânios de bisões com séculos de idade. Um homem estava pescando quando avistou um gigantesco esqueleto flutuando em sua direção. Depois de trazê-lo para a margem, percebeu que não era algo comum, mas sim uma cabeça antiga. Desta vez, dois amigos foram explorar o rio Missouri devido ao baixo nível da água e voltaram com um enorme fóssil com um par de chifres ainda presos. Tentando saber mais sobre isso, decidiram enviar sua descoberta para um arqueólogo que, após semanas de pesquisa, revelou que, sem dúvida, era um fóssil de um bisão antigo ou poderia pertencer a uma espécie extinta de bisão que encontraram acidentalmente. Pegadas de dinossauro. A maioria dos rios ao redor do mundo está secando e, em alguns lugares, a água recuando está revelando verdades muito chocantes do passado. Uma dessas realidades ocultas foi descoberta há alguns anos, quando um rio no Texas secou e revelou inesperadamente uma trilha de pegadas de tamanho monstruoso. Acredita-se que essas enormes pegadas triangulares tenham sido deixadas por um antigo dinossauro conhecido como Antrinestátua, apenas pegadas ou ossos pré-históricos, mas a seca também trouxe algumas das estruturas mais incríveis de nossa história de calor crescente na China, e o baixo nível de água no rio Yangtze ajudaram 3 estátuas budistas a emergir na superfície após 600 anos. As 3 estátuas foram encontradas na parte mais alta de uma ilha na região sudoeste do país e acredita-se que tenham sido construídas em um pedestal de lótus. Essas icônicas esculturas foram esculpidas em uma proeminente rocha e agora fornecem uma visão detalhada das evidências históricas de uma antiga tradição de sabedoria. Naufrágio centenário. Rios desaparecendo podem levar o mundo à pior seca, mas em alguns lugares, eles ajudaram as pessoas a investigar a vida dos antigos seres humanos, além de tesouros, estátuas e navios de guerra submersos há muito tempo. A seca em toda a Europa também revelou destroços de navios de guerra escondidos por mais de um século. Aqui estão os restos de um enorme navio que veio à tona novamente, devido à diminuição do nível da água no rio Mississippi. Os destroços pertencem à balsa Buckhead, que afundou em 1915, mas agora emergiu, e por que foi abandonada ainda é um mistério a ser descoberto. Crocodilos mumificados. Bem, esta descoberta é tão estranha quanto o título pode sugerir. Crocodilos mumificados. Você pode pensar nisso como uma espécie de arte antiga, mas esses monstros fluviais foram preservados pela natureza. Essa descoberta fora do comum foi feita por arqueólogos, enquanto eles limpavam poços de areia perto da margem seca do rio Nilo. A equipe ficou chocada ao encontrar grandes restos de répteis antigos, 5 deles apenas cabeças e outros 5 corpos completamente intactos e secos. Outra descoberta impressionante foi feita alguns anos atrás na Austrália, onde os restos de um crocodilo antigo desafiaram as ideias sobre a origem e evolução das espécies de crocodilos. Os restos fossilizados do crocodilo chamado Confractosuchus soroctanus foram apelidados de assassino de dinossauros quebrado, que um dia viveu em nosso planeta e agora tem 95 milhões de anos. Presas e crânio de mamute. Caminhar ao longo da margem de um rio não apenas lhe proporciona um solo mais fértil, mas às vezes também permite espiar o passado. Uma visão notável de tempos pré-históricos foi vivenciada por um explorador enquanto ele explorava a margem enlameada de um rio na Sibéria. Foi encontrado um colossal tusco de mamute de aproximadamente 10 pés na borda do limo, e acredita-se que pertença a um antigo elefante gigante, que pode ter percorrido a Terra há cerca de 4 a 5 milhões de anos. A descoberta não terminou por aí, pois, ao
Prosseguir mais, um enorme crânio de mamute do mesmo animal também estava esperando para ser descoberto. Tanto o tas quanto o crânio, junto com outros restos pré-históricos, estão agora em exibição em um museu. Prosseguir mais, um enorme crânio de mamute do mesmo animal também estava esperando para ser descoberto. Tanto o tas quanto o crânio, junto com outros restos pré-históricos, estão agora em exibição em um museu. Novamente durante uma inundação, e agora estão surgindo novamente, sinalizando outra seca. Os arqueólogos estão satisfeitos em vê-los, pois finalmente poderão pesquisar as pedras. Como muitos restos humanos são encontrados nas proximidades dessas pedras, os arqueólogos acreditam que pode haver a possibilidade de elas realmente serem lápides, mas nada pode ser dito com certeza até que sua pesquisa seja concluída. Gliptodonte antigo. Enquanto caminhava com seu gado ao longo de um curso de água seco na Argentina, um fazendeiro deparou-se com algumas protuberâncias desconhecidas perto da margem, que, após uma inspeção mais próxima, revelaram-se estruturas rochosas enormes. Posteriormente, as autoridades locais foram informadas e investigaram corretamente a área para descobrir este espécime. Eles ficaram atordoados ao descobrir que as supostas estruturas rochosas eram os restos fossilizados de um enorme gliptodonte. Essas carapaças de animais antigos do tamanho de carros acredita-se que tenham cerca de 20.000 anos e estavam voltadas para a mesma direção, como se estivessem caminhando em direção a algo. 2 deles eram adultos e 2 eram jovens. As pesadas carapaças foram extraídas com o uso de uma escavadeira, e análises adicionais estão sendo feitas para encontrar a idade exata e a causa do colapso dessas megabestas pré-históricas. Esqueleto de 500 anos. Há alguns anos, partes secas do rio Tamisa ofereceram uma visão incrível após mostrar um esqueleto humano usando botas de couro longas. O esqueleto medieval foi encontrado durante trabalhos de escavação e surpreendeu-os trabalhadores com suas botas até a coxa, com solas reforçadas e cheias de um material que pode ter sido musgo, para manter os pés do usuário aquecidos ou para fazer as botas se ajustarem melhor. Acredita-se que o esqueleto tenha 500 anos e estava proporcionando um vislumbre da vida da antiga Londres, cerca de 500 anos antes. Como ele acabou ali ainda é desconhecido. No entanto, as botas, combinadas com evidências de seus ossos, sugerem que ele pode ter morrido no rio enquanto tentava ganhar a vida. Caverna sob o rio. O rio mais longo e historicamente o mais importante da Ásia Ocidental esconde muitos mistérios e histórias que poucas pessoas conhecem. Essa é a história do rio Eufrates, que está sendo observado secando, assim como muitos outros grandes rios do mundo. O baixo nível da água revelou muitas estruturas peculiares, e uma delas é esta misteriosa abertura subterrânea. De acordo com arqueólogos, isso pode ser a entrada de uma caverna sob este rio antigo. No entanto, também existe a possibilidade de que seja a abertura de uma tumba enterrada, o acesso à qual poderia ajudar os pesquisadores a estudar a vida dos primeiros povos. Fóssil de feltro. O tamanho, grande ou pequeno, não importa quando se trata de um fóssil real, pois sempre será uma grande descoberta, especialmente quando relacionado à Era do Mioceno. Qualquer coisa se tornaria extraordinária, sendo conhecida como a primeira época geológica. Acredita-se que tenha milhões de anos, onde as pessoas costumam encontrar dentes de tubarão e fósseis relacionados às espécies de tubarões. Os cientistas afirmam que, além deles, a Era do Mioceno estava repleta de muitos outros peixes incríveis, répteis e animais selvagens, como neste caso, em que um homem encontrou um enorme pedaço de fóssil, definitivamente não de um tubarão. Portanto, ele decidiu levá-lo para o laboratório de pesquisa para que mais informações sobre essa incrível era pudessem ser conhecidas. Crocodilo com chifres. Um twist na história dos crocodilos ocorreu quando uma equipe de pesquisadores
procurando por algo extraordinário, mergulhou em uma caverna inundada na Austrália e conseguiu encontrar uma espécie chocante de crocodilo que se extinguiu há cerca de 2000 anos. Não era apenas um crânio com cerca de 8 milhões de anos para os cientistas, mas sim uma oportunidade de aprender sobre a evolução dos crocodilos. Conhecido como crocodilo com chifres, o crânio descoberto foi considerado parte de uma espécie extinta, desconhecida até então pela comunidade científica. No entanto, como essa espécie se extinguiu permanece um dos maiores mistérios. No entanto, após analisar o espécime coletado, eles estão esperançosos de inserir o crocodilo com chifres na história da evolução dos crocodilos. Crânio de unicórnio. Se você acha que unicórnios são algo totalmente relacionado a mundos míticos, então prepare-se para ser provado errado. Recentemente, alguns fósseis foram encontrados por alguns homens locais, que sugerem que unicórnios não eram lendas, mas sim animais reais que viveram antes dos humanos, ou até mesmo coexistiram com eles, quem sabe? Bem, inicialmente, um engenheiro do Egito, enquanto trabalhava nas pirâmides, encontrou o crânio de um unicórnio. Embora os pesquisadores não estejam muito certos se eram reais ou não, eles afirmaram que uma criatura desse tipo estava presente no mundo. Apesar de se parecer com um cavalo com um grande chifre sobre os olhos, ela tinha mais semelhança com um rinoceronte, peixe de 90 milhões de anos. Enquanto competia em um torneio de pesca no Rio, Missouri, um homem de Ankhon fez uma captura única na vida que superou toda a competição. Depois de uma péssima tentativa de arremesso, sua isca ficou presa em uma rocha, então ele remou de caiaque para soltá-la. Foi exatamente quando ele avistou alguns ossos que, a princípio, foram assumidos como os restos de um veado ou um bagre. Ele tirou uma foto e voltou para pescar. No entanto, após compartilhar as fotos online, os ossos se revelaram como restos fossilizados de um peixe pré-histórico conhecido como Bone Dog. O peixe de 20 pés de comprimento acredita-se ter 90 milhões de anos e percorria as águas rasas durante o início do período Cretáceo. Esqueleto desconhecido. Enquanto passeava perto de um rio alguns anos atrás no Vietnã, um homem notou um objeto estranho deitado na margem. Cheio de curiosidade, ele decidiu investigar o objeto que para ele parecia o esqueleto de uma espécie desconhecida, com uma cabeça amorfa montada em um corpo torcido e pernas finas e longas. Nenhum traço daquela estrutura misteriosa se assemelhava a qualquer criatura existente. O esqueleto não identificado permaneceu um mistério até ser levado para análise, e a espécie desapareceu, pois o esqueleto desconhecido acabou sendo nada mais do que parte de um tronco de árvore antigo, que cresceu de forma estranha e assumiu a forma de uma criatura de outro mundo. Lobo, morrendo em algum momento entre 6 e 9 semanas de idade, com mais de 50 mil anos, conheça Zur, o filhote de lobo antigo, mas o mais jovem encontrado no permafrost perto de Dawson City, no território de Yukon, com exceção de seus olhos, todos os 100% do seu torso e até mesmo seus órgãos internos permanecem intactos. Enquanto ainda estão examinando a pequena múmia, eles descartaram a possibilidade de ela ter morrido devido à fome, e o pior caso seria um ataque de predador, pois sendo tão frágil, ela não teria sido capaz de se defender. Que foi encontrado alguns anos atrás às margens de um rio na República Dominicana, na região do Caribe. Conhecido como um mero gigante, o peixe massivo foi acidentalmente capturado em uma rede de pesca e foi encontrado sem vida. Por não ser uma captura comum, apesar de descartarem o raro cadáver, decidiram transferi-lo para um centro de pesquisa para analisar profundamente a causa de sua morte. Peixe sobrevivente à seca. Em fluxo de água extrema ou sem água alguma, esse peixe pode sobreviver em quase todas as condições. Normalmente vivendo nas águas da África, quando a seca chega, ele se transforma em um mamífero que respirar, sendo chamado de peixe pulmonado. Basicamente, assim como qualquer outro peixe, ele tem guelras que o ajudam a extrair oxigênio da água, mas também tem pulmões.
No entanto, como a respiração não é a única coisa necessária para a sobrevivência durante tempos secos, eles têm uma camada de muco presente ao redor do corpo, que serve como principal fonte de alimento durante a seca. Contendo nutrientes necessários do muco, eles podem sobreviver por até um ano e voltam à água quando chove. Monstro de rio desconhecido. Os rios, sem dúvida, fornecem abrigo para algumas criaturas que estão realmente escondidas dos olhos humanos por um período desconhecido de tempo. Uma dessas criaturas misteriosas foi avistada durante um levantamento aéreo, quando um drone sobrevoava o rio Coatzacoalcos, no México. Sob a água turva do rio, a criatura apareceu como um objeto enorme e foi filmada flutuando destemidamente. Pouco se sabe sobre a figura, pois ela rapidamente conseguiu desaparecer nas ondas. Uma distância de poucos metros de seu barco, eles notaram uma enorme cauda chapinhando na superfície da água. A princípio, eles pensaram que poderia ser algum tipo de golfinho, mas era incomum esses mamíferos sobreviverem naquele tipo de habitat. Além disso, a cauda bifurcada apontava para uma criatura mítica subaquática. No entanto, também foi sugerido que poderia ser uma foca caçando peixes, mas como apenas uma cauda foi avistada, o casal estava certo de que conseguiram capturar um vislumbre de uma sereia espreitando no rio. Estranha criatura, nem da parte seca do rio nem flutuando na superfície da água. Desta vez, uma estranha criatura foi encontrada a poucos passos da margem do rio. Foi quando um homem, enquanto procurava seu animal de estimação perdido, deparou-se com algo realmente sobrenatural deitado no solo lamacento. Havia um corpo estranho, que o deixou intrigado a princípio, mas depois decidiu examiná-lo de perto, com a ajuda de um galho de árvore. Com pele rosada, corpo escorregadio e pequeno alienígena humanoide, conhecido como misterioso há séculos. O rio da Área 51 em Utah é um lugar famoso para avistar coisas estranhas. Por isso, decidindo passar o dia lá na esperança de encontrar algo assustador, uma mulher ficou chocada quando viu um ser pendurado em uma rocha, parecendo humano, mas bem pequeno. Outra coisa que acrescentou às suas características assustadoras foi seu corpo listrado. Portanto, quando a mulher postou o vídeo na internet, perguntando se alguém poderia identificar a criatura, isso iniciou um debate online, com muitos dizendo que era um manequim, enquanto a maioria acreditava que era uma criatura alienígena real que ela havia capturado. Cabeças foi capturada em sua rede de pesca. O peixe de duas cabeças pode parecer uma criatura mítica, mas na verdade foi capturado e, mais estranhamente, foi encontrado vivo. Não apenas isso, mas outro peixe com características semelhantes foi retirado de um lago. O peixe com aparência estranha estava unido a partir de sua barriga, com duas cabeças totalmente desenvolvidas. A princípio, pensou-se que era uma mutação devido à contaminação do lago. No entanto, os biólogos refutaram essa teoria, declarando que essa carpa asiática nasceu deformada. O que você está vendo agora é o desenterramento de um forte da Grande Muralha, que esteve enterrado por centenas de anos. Essa descoberta incrível foi feita na China, quando uma equipe de arqueólogos conseguiu encontrar um forte Xing Ping que foi construído durante a dinastia Ming, que abrangeu de 1368 a 1644 d. Código. Além de dois pátios bem preservados, também foram descobertos alguns artefatos antigos, incluindo várias estátuas, que foram desenterrados com escovas cuidadosas. De acordo com os pesquisadores, este grande forte era usado pelo exército chinês antigo para a defesa, e também sua função secundária era fornecer um local tranquilo para o comércio. A descoberta foi feita perto da cidade de Yunmin, no noroeste da China, e acredita-se ser uma grande descoberta. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e clique no ícone do sino para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Obrigado mais uma vez.